Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nessa terça-feira, dia 28 de agosto. Então estamos aí para mais um dia de palpite de futebol, análise dos jogos e cenários para o trade. Então mais uma vez aí, tô sozinho, né? Dornelli está curtindo a folga com a família, as férias, né? Aproveitando aí que veio visitar a família no Brasil. Então aproveitar que a grade está um pouquinho fraca, né? Dar uma folguinha para ele. Então eu que vou trazer a análise para vocês. Vamos hoje com o jogo do Inter na Libertadores e o jogo do Corinthians na Sul-Americana. Então, já chega dando aquela moral para os guri, né? Chega sentando o dedo no like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para nos dar essa força aqui no YouTube, para a gente estar cada vez crescendo mais e alcançando o maior número de pessoas. Né? Se tiver algum outro jogo e alguma outra análise aí, deixa nos comentários que é sempre bem-vindo, galera. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com o jogo do Internacional e Bolívar. Então, Copa Libertadores da América, segundo jogo, 7 horas da noite, primeiro jogo na temida montanha, né? Então, o Inter conseguiu um belo resultado, vencendo por 1-0 lá, encaminhando a classificação aí. Vai jogar em casa e por um empate contra o Bolívar, né, pessoal? Então, confronto nos últimos 3 anos entre Inter e Bolívar, somente esse. O Inter conseguiu vencer. Bolívar aí que perde pouco lá na sua casa, né? Tinha marcado gols a não sei quantos jogos. Então, vinha numa fase muito boa jogando dentro de casa. Acabou perdendo para o Inter, né? O Inter conseguiu ser copeiro lá, conseguiu uma vitória importantíssima, encaminhando a sua vaga para a semifinal, né? Tive a campanha aqui, né? A race dos últimos 10 jogos. O Inter não tá legal, né? Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, que foram as 2 na Libertadores, né? River Plate e Bolívar. Tem 4 derrotas e 4 empates, né? Então o Inter, foco total na Libertadores, né? Então no Brasileirão tá tropeçando, ainda tá naquele, né? Com a cabeça lá na Libertadores, né? O Inter que tá na zona um pouco mais parte de baixo da tabela do Brasileirão, mas é foco total na Libertadores, né? Passando na Libertadores, volta o foco pro Brasileirão aí, né? Então, a equipe do Internacional aí vem muito bem, né? Candidato aí já a ser o primeiro semifinalista da Libertadores. Vai pegar o Bolívar, que nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 13 empates, 2 derrotas, né? Se for ver aí, o Bolívar, né? Pega adversários mais fracos aqui, né? A Reis, né? Adversário forte que pegou aqui na Reis foi o Atlético Paranaense, né? Que o Bolívar conseguiu vencer na altitude e perdeu de 2-0, né? Não foi nem 2-1, foi 2-0 e conseguiu se classificar nos pênaltis, né? Então, e quando pegou o Inter aqui, perdeu, né? Então, vamos para a race aqui na Libertadores, né, pessoal? Então, o Inter aí fez uma fase de grupos invicto, foi líder do seu grupo, 3 vitórias, 3 empates contra o River, fez um bom primeiro tempo lá, fez um bom jogo, mas no segundo tempo acabou tomando muita pressão do River Plate, o River conseguiu virar o seu jogo, né? Mas o Inter em casa conseguiu fazer um placar muito bom, né? Que foi 2-1 e conseguiu ganhar nos pênaltis, né? E conseguiu esse jogo contra o Bolívar lá vencer na montanha, um resultado importantíssimo aí, onde poucos estavam acreditando nessa vitória do Inter, né? A maioria aí da galera, aí, acho que o Brasil todo estava na aposta do ML Bolívar, né? Alguns pegaram cantos também, aposta muito boa para ter se trabalhado a favor do Bolívar. Nós estávamos no ambos marcam, né? Faltou só o Bolívar fazer seu golzinho, acabou não fazendo, né, pessoal? E aqui o Bolívar, né? Jogando a Libertadores, na fase de grupo são 4 vitórias, 2 derrotas, e para o Atlético Paranaense uma vitória e uma derrota, né? Se a gente for ver, né, pessoal, o Bolívar fora de casa aqui, né, tomou 4-0 do Palmeiras, tomou 2-1 do Barcelona de Guayaquil, né? Venceu o Cerro Porteño, né, 4-0, e perdeu para o Atlético Paranaense 2-1, né? Vai jogar contra o Inter agora no Beira-Rio, né? Inter que é muito forte no seu estádio. Vamos para as odds aqui, pessoal. Então temos aí um Inter a 1,26, Bolívar a 13,5. Então, para o trade aí, match odds, cara, é tentar trabalhar algo a favor do Inter, né? Então, como eu falei, o Inter está com foco total na Libertadores, né? Então, Beira-Rio vai estar lotado certamente também, possível quebra de público aí, de recorde, né? Mais uma vez. Então, acredito que o Inter venha forte aí nesse primeiro tempo para já tentar matar o jogo, né? Porque, apesar de o Bolívar ser um adversário um pouco mais fraco, né? Cara, não pode dar sorte pro azar, né? Se o Bolívar chega a abrir 1-0, daí vira filme de terror, né? Daí o Inter vai ter que se expor, o Bolívar pode se fechar e complicar o jogo. Então o Inter tem que fazer o seu papel, tem que ganhar o jogo e no Beira-Rio tem que começar forte, né? Então dá para vir trabalhar esse back equipe do Inter, né?
tá esmagado, mas não tem muito o que fazer, né? O Bolívar se mostra muito fraco aí jogando fora de casa, né? Ou dá para buscar tentar a goleada do Inter também, de repente fretar a posição, né? Para quem quiser trabalhar gols também, esse mais de 2,5 é interessante, né? Mas tá 1,72. Acredito aí que possa sair esses 3 gols, mas essa odd ainda não me agrada muito, né? Então, gostaria de uma odd um pouquinho maior aí, acima de 2 aí para trabalhar esse 2,5, né, pessoal? Então, para o bilhete, vitória seca do Inter, né? Acho que com certeza o Inter ganha esse jogo, né? Posso estar enganado, o Inter pode não ganhar, mas, cara, o Inter tem tudo para ganhar aí desse Bolívar. Ou para quem quiser botar gols aí, 1,5, acho que entra fácil esse 1,5 também, né, pessoal? Vamos para a minha entrada pré desse jogo. Eu vou pegar aqui um Internacional MLHT, né? O Inter vence o primeiro tempo, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 3-0 Inter. Vamos para o nosso segundo jogo da noite, né, pessoal? É o jogo do Estudiantes e Corinthians, segundo jogo das quartas de final da Sul-Americana, 9h30 da noite. Confronto nos últimos 3 anos, né? Somente essa vitória do Corinthians aí, que foi o primeiro jogo, por 1-0, né, pessoal? Então a gente tem aqui um Estudiantes com uma race até interessante, né? Os últimos 10 jogos são 4 derrotas e 6 vitórias, né? Se for ver, 3 dessas 4 derrotas foram fora de casa, apenas uma derrota jogando em casa nesse último jogo, que se parar para pensar, né? O Estudiantes aí está com foco total e na Sul-Americana também, né? Então, uma possibilidade real de título aí, tanto para o Estudiantes quanto para o Corinthians. Então, o Estudiantes aí vem de 3 derrotas seguidas, mas for ver 2 jogos aí que antecederam seus confrontos contra o Corinthians, né? Então, Estudiantes aí também com foco total para enfrentar o Corinthians nesse jogo de volta, né, pessoal? E o Corinthians que vem num momento bacana, né, pessoal? Então, o Corinthians aí que vem numa race com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates. Demorou para engrenar o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, mas engrenou, né? Então, chegou na semi da Copa do Brasil, né? Tá nas quartas aí com vantagem do empate na Sul-Americana. Então, pode ser uma possibilidade de título aí para o Corinthians, né, pessoal? Então, a race aqui, né? Então, o Estudiantes aqui pegou a fase de grupos, né? Então, veio invicto aí, chegou a perder para o Barcelona de Guayaquil, mas reverteu em casa. Contra o Goiás, ganhou as 2 e vai pegar o Corinthians agora, né? Corinthians que veio da Libertadores, acabou passando pelo Universitário, ganhando seus 2 jogos. Contra o Nils, ganhou em casa, empatou fora. E agora ganhou do Estudiantes aí e joga pelo empate para se classificar para as semifinais, né? Vamos para as odds, pessoal. Temos aí um Estudiantes 1,93, o Corinthians a 4,8. Então, para o trade match odds, para mim é um jogo complicadíssimo, né? Para mim, o jogo está bem precificado. Estudiantes também jogando em casa, time argentino. É muito forte, né? É difícil jogar lá. Então, o Estudiantes precisa da vitória. Corinthians e o empate dele, né? Daria para trabalhar, de repente, né, um lei Estudiantes, para ficar fosse uma entrada para um dupla chance Corinthians, né? Mas, cara, é jogo duro. Para mim, tá bem precificado aí. Né? Corinthians também não é aquele bicho papão. Vem num momento bacana aí, mas, né, quando pegou o São Paulo ali também, um momento para valer, acabou abrindo as pernas, né? Então, cara, para mim aí é jogo totalmente pro live, aí, leitura de jogo para trabalhar no match odds. E gols também, né, pessoal? Para mim, mata-mata. E pode ser um jogo um pouco mais over, né? Porque, cara, é esse jogo, né? Não tem outro jogo. Então, para mim é interessante trabalhar gols depois que o placar for aberto, né? Enquanto tiver 0-0, esse placar serve para o Corinthians. Então, o Corinthians pode querer não se expor, né? Pode se fechar. Estudiantes também, né? Pode estar tentando pressionar. E se fizer 1-0, vai para os pênaltis, né? Então, o Estudiantes também não tem aquela sede de precisar fazer gols, né? Então, trabalharia esse over aí, cara. O cenário perfeito aí seria se o Corinthians abrisse o placar, né? Porque daí o Estudiantes ia ter que vir para cima de todo jeito para tentar a virada, né? Daí o jogo ficaria aberto para gols. Se tiver 0-0, não me arriscaria a trabalhar gols, né? E mesmo assim também, se o Estudiantes abrir o placar, depende do cenário no live, né? Porque o Estudiantes pode querer levar esse jogo para os pênaltis, o Corinthians também, né? Apesar do Corinthians, principalmente, né? Porque o Corinthians tem o Cássio aí, um grande pegador de pênaltis. Então, para o Corinthians é até vantagem aí levar esse jogo para os pênaltis, né? Caso esteja perdendo por um gol de diferença. Então, cara,
é complicado aí trabalhar, né, esse match odds e gols também no jogo. Ficaria de olho em cartões, né, pessoal? A gente sabe que Brasil e Argentina é sempre jogo pegado, né? É jogo pegado aí, de repente tentaria pegar uma linha de cartões um pouco mais baixa ali, com uma odd um pouco mais baixa para pôr num bilhete, né? Então acredito que esse jogo seja bem truncado aí, tanto da equipe do Corinthians quanto do Estudiantes, né? Se o Estudiantes chega a abrir esse placar aí, pode ser que faça aquela catimba, aquela coisa toda, enquanto o placar for favorável para o Corinthians também, vai fazer aquela catimba, né, pessoal? Então, minha recomendação aí para um bilhete aí seria para trabalhar algo a favor de cartões. Vamos para a minha entrada pré, pessoal, nesse jogo. Cara, vou dar uma ousada aqui, né? Eu vou pegar ambas cartões em ambas as partes, né? 2,42 a odd. O que precisa aqui? Tanto Corinthians quanto Estudiantes precisam levar um cartão cada no primeiro tempo e um cartão cada no segundo tempo para essa nossa chip aí bater pagando 2,42 e meu palpite, meu placar 1-0 Estudiantes e Timão se classifica nos pênaltis, pessoal. Beleza? Vamos agora para o nosso bilhete, né? Nosso bilhete do vídeo aí. Vamos trazer aqui ambas as equipes receberão 2 ou mais cartões no Estudiantes e Corinthians, né? E um Inter para vencer, pagando 1,76 é a nossa duplinha dessa terça-feira de Libertadores e de Sul-Americana. Vamos para dentro, né, pessoal? Não esquece, né? É sempre importante, segue a gestão de banca. Só assim você vai conseguir aí vida longa no meio das apostas, né? Seguindo gestão de banca, vida longa nas apostas aí para galera, né? Segue nossas dicas aí, uma unidade em cada chip, né? Mais uma unidade no bilhetinho, que tem valor demais as nossas entradas. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho. E amanhã estaremos de volta aí com os jogos da Libertadores também. Valeu!